Misericórdia, um dia nós estávamos ali e o irmão Domingos disse para nós: hoje tem culto em Cruz das Graças, uma cidadezinha junto, próxima a Queimadas, perto de Ribeirópolis. Eu disse: tá bom. Ele falou: depois do culto vai ter uma visita, uma criança pequena de uns 5 a 6 anos de idade. E eu agradeço a Deus, irmão, que eu saí de casa debaixo de uma prova difícil, rendo graças ao Senhor, que naquela prova que eu saí, digo à igreja, saí um pouco resmungando, mas eu cheguei neste local e ele mostrou para mim uma prova pior do que a que eu estava passando. Glória a Deus. E ele disse para mim: nós vamos fazer uma visita para uma criança ali em Cruz das Graças depois do culto. Eu falei: tá bom, irmão Domingos, mas tem como o irmão dizer para nós qual é o problema da criança? Se é para criança? Ele disse: é para criança sim. Ela nasceu com enfermidade rara aqui no mundo, ela e tem mais 4, ela é a 5ª que tem essa enfermidade, ele dizia. Eu disse: é mesmo? Ele falou: essa doença ela é bíblica, está escrito em Deuteronômio 28, na parte das maldições, a respeito da tisica. Glória a Jesus. Eu olhei para ele e falei: mas que doença é essa? Nunca ouvi falar. Ele falou: meu irmão, essa doença ela racha o corpo todo, como se o chão estivesse recebendo um calor muito grande do sol, e o sol racha, aleluia, ao solo, e vai criando rachadura, e quando racha o solo, o que acontece? Eu disse: ele fica solto e dá para tirar ele na mão. Ele falou: assim é o corpo desta criança. Glória a Deus. A enfermidade dela é no sangue, vem rachando o corpo todo, da cintura para baixo. Nós fomos lá semana passada, aleluia, da cintura para baixo ela está toda espedaçada, tem pedaço da coxa, da cintura, que só dá para ver, aleluia, o nervo, a pele está em carne viva. Glória a Jesus. Cai pedaço de pele com carne, tudo. Irmão, eu tenho 2 filhas, eu fiquei provado com aquilo, pedi perdão para Deus, falei: Senhor, eu não estou provado. Glória a Jesus. Aleluia. Ele disse: ele é a única filha que ele tem, um casal recém-casado, por volta de 10 anos, e tem esta menina. Glória a Deus. Eu disse: então tá bom, nós vamos lá e vamos fazer a visita. Não perguntei mais nada. O povo lá em Sergipe é um povo humilde, simples. Glória a Deus. E nós congregamos numa igrejinha um pouquinho maior do que essa, e a glória de Deus invadiu aquele lugar, irmão. Aleluia. E num dado momento, glória a Deus, o irmão que pregava saiu da tribuna, esticou a mão para uma moça que estava sentada na lateral. Ela acreditou, levantou e se pôs com a cabeça embaixo da mão do irmão. O Senhor veio e batizou esta moça com a promessa. Glória a Jesus. E o culto foi decorrendo, e aquela menina falando em língua, nós paramos para ouvir ela falar em língua, e como um soldado ela foi marchando no corredor, e no terceiro banco tinha uma velhinha de cor. Ela chegou próximo da velhinha, abriu os braços falando em língua. A velhinha acreditou, levantou, abraçou a mocinha. Deus batizou a velhinha com a promessa. Eu agradeço a Deus, irmão, que o culto foi decorrendo uma glória, e quando encerrou aquele culto, aleluia, um se falava em língua, outro chorava. Nós encerramos e o ancião disse para nós: o irmão Domingo, é aí de frente, do outro lado da rua, a visita da menina que eu falei. Eu falei: então tá bom, vamos lá. Nós tínhamos levado uns moços conosco, uns meninos que gostavam de dar glória, que tocaram violão, porque, irmão, dependendo do dialeto que você fala com alguém, se a nação não for a mesma, não há milagre. Glória a Deus. Eu agradeço, Senhor, que nós decorremos para aquela casa. E quando eu cheguei, irmão, eu vi uma casinha simples, muito simples, aleluia, de chão batido de barro,
coco, um quarto no fundo com uma cortina de pano lençol dividia, o sofá cheio de buraco. Eu olhei pro irmão e disse: aqui. Ele falou: é aqui, a menina tá lá dentro. O pai disse pra mim: irmão, não se espante nem se escandaliza, ela tem que ficar toda nua, porque se ela pegar roupa e vestir, a doença é tão maligna que cola na pele e ajuda mais ainda a arrancar. Ela tá coberto com um saquinho de leite, tipo ser colado um no outro, e tá em cima da cama deitada. Irmão, eu entrei no quarto. Vou falar devagar, minha garganta já se foi. Eu entrei no quarto, irmão, e cheguei lá no quarto e vi um quadro muito difícil. Muito difícil. Vi uma criança deitada, toda nua, da cintura para baixo se espedaçando toda, pedaço de carne, dava para ver até um pouco do osso da menina. E ela chorando, resmungando, que voz já não tinha mais para chorar. Eu confesso para a igreja, eu vim para fora, do lado da sala, sentei num sofá, baixei minha cabeça, e eu não lembro quantos perdão que eu pedi para Deus. Porque tem gente que reclama da prova, não sabe nem o que está passando o outro, né? E o Senhor pediu para contar esta obra aqui hoje, irmão. E perguntar para você se a tua prova não for pior do que essa. Aleluia. Então você dá glória ao teu Deus hoje aqui. Eu agradeço a Deus que voltamos, aleluia, para a sala. Ficamos ali conversando um pouco, eu tentando disfarçar, que quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão. Mas a face da tristeza me tomou. O irmão Domingos disse: vamos orar. Eu falei: vamos. Aí que a metade da igreja foi para aquela casa. Pegou um irmão, um violão, e já cantou os 2 hinos. Ele foi puxando a comunhão, não tinha para onde fugir, eu tinha que abrir aquela oração. Dobramos o joelho, e Deus deu uma oração simples, irmão. Deus tomou todos numa virtude e levantamos. Eu fui perguntando um a um, começando do ancião, se Deus tinha mostrado alguma coisa. Junto aos irmãos que foi conosco, Deus não revelou nada para ninguém. Eu fiquei preocupado com aquilo. Falei: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Uma oração dessa nós vamos deixar aqui e vamos embora, Senhor. O que tu vai fazer? Tu não mostrou nada para mim, eu não vou pregar nada da carne, eu vou encerrar esta oração aqui. Aleluia. E Deus falou no meu coração. Sabe a mocinha que eu batizei com a promessa na igreja? Alamaia. Eu disse: sim, Senhor. Pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Se você quiser ver milagre, pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Eu olhei para a menina e disse: moça, Deus te mostrou alguma coisa? Ela estava de cabeça baixa, com o véu coberto, o rosto quase toda, e ela levantou para dizer não com o rosto, e a linguagem tomou a boca dela na hora. Glória a Jesus. E ela balançava dizendo que não, e a linguagem na boca dela. E nós esperamos aquele movimento, porque o rosto dizia que não, mas da boca dela parecia que saiu um sim. Glória a Deus. Eu agradeço o Senhor que ela olhou para a velhinha como se estivesse dando um toque para a velhinha. A velhinha deu um pulo na roda, veio marchando como um soldado e se pôs em direção do quarto na hora. Glória a Deus. Aquela criança não podia pegar, não podia encostar a mão nela, e as duas foram marchando como um soldado em direção do quarto da criança. Eu agradeço a Deus que Deus falou para mim: quer ver milagre, vai atrás das duas. Aleluia. Eu agradeço a Deus que nós caminhamos para dentro do quarto, e quando cheguei no quarto, aquela menina arrancou aquele lençol feito de plástico de cima do corpo da criança, e ela gemia de dor. Pegou a criança no colo, falando em língua, abraçada, ficou uns 15 minutos. Você tem glória para dar a Deus. Agradeço, Senhor.
agradeço a Deus. Glória a Deus. Saímos daquela casa 4:30 da manhã. Glória a Deus. Como é gostoso. Como é gostoso, irmão Rony. Como é gostoso. Tem um povo que fala o mesmo dialeto. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver algum espírito contrário aqui, na linguagem que está na tua boca, ele vai correr hoje desse lugar. Pode dar glória. Eu estou vendo o demônio arrojado para hoje. Saímos dali, irmão. Saímos dali da madrugada. 4:30 da manhã. Eu, os irmãos que foram conosco, o ancião cooperador, andando na rua e falando em línguas. A criança não dormia, só gritava, parou de gritar e deu um sono profundo na criança. Vamos embora. Eu agradeço a Deus que depois de 3 dias, estava atendendo o culto em Queimadas, aonde atende o irmão Silvano, que teve na comum do irmão Mauro nos dias desses. Eu estava lá. E, irmão, lado de Sergipe e Nordeste, os nomes é tudo meio estranho. Eu peguei a lista para ler e decorar um pouco, para não falar o nome da cidade um pouco errada. Enquanto eu estava lendo na hora da testemunhança, uma irmã levantou. E ela gritou para a igreja: Deus seja louvado. Antes do voo falar amém, eu vi um chorando, outro falando em língua, o povo pulando. Eu falei: meu Deus, essa irmã é aquela do milagre que tem um monte para contar, quer ver? Eu agradeço o Senhor que ela só disse isso. 3 dias atrás, os anjos de São Paulo passou em casa, junto com o povo da minha região, em Queimada. Aleluia. Minha filha estava se despedaçando todo com a doença da tisica. Glória a Jesus. Deu um sono profundo nela. Eu e o meu esposo que está aqui fomos dormir 5 da manhã, relembrando daquilo que Deus estava fazendo no quarto, abraçando ela, entregando para outra irmã. Acordamos tarde, eu preocupei que era quase meio-dia pelo horário que dormimos. Aleluia, não despertei cedo. Falei para ele: levanta, nós temos que dar comida para ela, porque nem da cama ela levanta. Eu corri sem lavar o rosto para dentro da cozinha, fiz o mingau correndo, e quando eu cheguei no quarto eu não vi ela na cama. Glória a Jesus. Procurei na sala, procurei daqui, eu fui para fora. Quando eu cheguei no quintal, ela estava nua, brincando na terra, com pele nova. Quem quer isso? Glória a Deus. E ela dizia: hoje está dentro dessa igreja, andando e vestida, e o demônio ficou confundido. Agradeça a Deus. Olha, 8:22. Perdoa. Agradeça a Deus que sempre no nosso meio, o Senhor Jesus tinha isso. Ele andava 12. Um não cria e outro traiu. Então nós vamos ter de monte daí no nosso meio. Tem para onde fugir? Todo mundo é anjo. Mentira. Mentira. Se hoje você se juntou aqui sendo anjo, dá glória ao teu Deus. Cheguei na minha região, contei com um amigo, hein? Crente. Ele disse: não, essa daí é terrível, hein? Falei: é terrível que Deus faz mesmo. Ah, rapaz, eu pago a passagem, eu quero ir lá ver. Falei: então paga, porque jogador de pouco é assim, tem que pagar para ver, então paga, Tomé. Agradeço a Deus que fomos lá viajando. Cheguei na casa do irmão Domingos, o ancião. Ele falou: eu quero contar outra obra para você. Eu falei: mais outra Deus fez? Quero que você conte uma obra para os meninos que veio aqui. Ele falou: não, eu quero te levar numa casa. Vamos lá na casa da menina. Eu falei: lá mesmo. Então vamos lá. Você sabe onde é? Eu falei: sei, claro que sei. Eu deixo aqui 11 dias. Ele deu risada no carro. Peguei ele, coloquei no carro, 2 irmãos e fomos. Aleluia. Hoje, se tiver algum espírito de Tomé, você vai correr daqui a 1000. A 1000. A 1000. Se você não crê nos milagres, você não crê na coroa que te espera. Cheguei na casa, entra aqui, entra lá no matagal, desci Cruz das Graças.
Está no relatório, queimada, Cruz da Graça. Irmão Domingos, o cooperador, irmão Silvano. Se você for mais Tomé do que for, relata o relatório, liga lá e pergunta para ele, né? Aí cheguei na casa, parei, desci, o Domingos estava avisado, o anciano. E eu falei, o que esse irmão Domingos está rindo? Desci, bate palma, bate palma, bate palma. Ninguém saía, gritei pelo nome da mãe, ninguém saía. Uma vizinha do lado disse, ô, o que foi, meu filho? Combustível. Eu falei, ô, minha senhora, cadê aquela mulher que morava aqui? Ela saiu, o que aconteceu? Ela vai demorar? Ela falou, você não sabe o que aconteceu, não? Eu falei, não. Aí já chamei o irmão de campo. Falei, fala. Não, teve uns irmãos de São Paulo aí, numa noite, e eles falavam uma língua que eu nunca ouvi na minha vida. E eu conheço a situação deles e da filha. Desde pequeno tinha essa enfermidade. Os irmãos foram embora de madrugada. No outro dia, menino, ela dizia, a criança estava no quintal que ela gritou para mim ver com pele nova. Aleluia. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Mas cadê ela? Ah, a notícia correu no vilarejo. Falei, correu. Foi parar lá na cidade. O prefeito sabia dessa situação, veio até para ver. O prefeito olhou e falou, mas se Deus fez isso, eu quero fazer uma coisa melhor. O prefeito foi, Deus tomou o coração dele e deu uma casa no centro para ela. Você crê nessas coisas, irmão? Quando a miséria vai embora, a bênção chega. Você quer bênção? Miséria, em nome de Jesus Nazareno, deixa a minha igreja. Agradeço a Deus